Olá, tudo bem com vocês? A questão 21, resolva a equação x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2x igual a zero. Aqui estão as raízes. Equação de terceiro grau na variável x. O grau da equação indica quantas raízes existem no conjunto C dos números complexos. Grau 3, 3 raízes no conjunto C. Agora, essas três raízes podem ser três raízes reais, ou então uma raiz real e duas imaginárias, aquela da forma z igual a mais x mais y. Por que uma real pode ser uma real e duas imaginárias? Porque as imaginárias aparecem sempre aos pares. Aparece, por exemplo, 3 menos 5i e 3 mais 5i, ou seja, raízes imaginárias conjugadas. São números conjugados, aparecem sempre aos pares. Então essas são as possibilidades. Outra coisa importante, veja que a constante é zero, certo? 1x3 menos 4x2 mais 2x mais 0x igual a zero. O que é zero? O que é 0x elevado a zero? Ó, expoente 3, 2, expoente 1. O outro seria 0x elevado a zero. X elevado a zero é 1, 0 vezes 1, 0. Em outras palavras, quando a constante, que fica aqui, ó, é zero, o que acontece? Uma das raízes, pelo menos uma das raízes é zero. E como que a gente determina isso? Colocando o x em evidência, colocando a variável em evidência. Dentro dos parênteses vai aparecer a equação de grau 2, 3 menos 1, 2. Vamos fazer para você ver. Então vai ficar assim, ó. Pegar aqui uma folha, às vezes depois eu aproveito essa aqui. Eu vou reescrever aqui a equação que é x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2x igual a zero. Colocando o x em evidência, x ao cubo dividido por x ao quadrado, menos 4x ao quadrado dividido por x dá 4x, né? Mais 2x dividido por x, cancela x, fica 2 igual a zero. Então veja que dentro do parênteses você tem aqui uma equação que equação de segundo grau, equação de grau 2, é isso que eu falei. Então você vai dividir, aqui vai dar uma equação de segundo grau. As raízes dessa equação de segundo grau são também raízes daquela, são duas das raízes daquela de grau 3. Veja aqui, um produto com dois fatores, um fator é x, o outro fator é x ao quadrado menos 4x mais 2, né? Igual a zero. Esse fator pode ser zero ou esse fator inteiro pode ser zero. Por quê? Porque 0 vezes 0 é igual a zero. Então você vai impor as condições. X igual a zero, está aí uma raiz. Uma raiz é zero. Nós já sabíamos disso porque eu expliquei. Quando a constante é zero, uma raiz, pelo menos uma raiz é zero. Agora vamos resolver a equação de segundo grau. X ao quadrado menos 4x mais 2 igual a zero. Certo? O delta é b ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes a 1 vezes c 2. Isso dá menos 4 ao quadrado dá mais 16. 4 vezes 2, 8. 16 menos 8, 8. Agora a fórmula de Bhaskara. X é igual ao oposto de b. O b menos 4 fica mais 4. Mais ou menos, raiz de 8. Raiz de 8 é 2 vezes raiz de 2, não é verdade, pessoal? Ó, por quê? Porque 8 eu escrevo 2 ao quadrado vezes 2, não é? Eu quero a raiz quadrada disso. Ora, a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. E o outro 2, que não está elevado ao quadrado, vai ficar dentro da raiz. Então é 2 raiz de 2, dividido por 2a. 2 vezes 1, 2. Agora daqui vão sair as outras duas raízes. 4 dividido por 2, 2.
2 dividido por 2, 1. 1 o quê? 1 raiz de 2. 4 dividido por 2, 2. Agora o menos. Menos 2 dividido por 2, 1. 1 raiz de 2. Então estão aí as 3 raízes. Outra observação importante, quando aparece uma raiz irracional da forma A mais raiz de B, tá? Ou B mais raiz de A, tanto faz. Quando aparece uma dessa forma, a conjugada dela aparece necessariamente, viu? Tá? Ó, apareceu essa aparece. Ou, se apareceu essa, aquela aparece ali, que eu estou acabando de falar. Então, eu disse no começo que as raízes imaginárias, x mais y, aparecem aos pares. Mas as raízes irracionais dessa forma também aparecem aos pares de conjugados, olha ali. O que é que eu estou falando? Tá? Quando é uma soma assim, viu? Uma soma é uma diferença, em que um dos termos é uma raiz. Pode ser até os dois termos, raiz, viu? Raiz de A mais raiz de B, vai aparecer o raiz de A menos raiz de B também. Beleza? Então, tá aí. Conjunto solução. 0, 2 mais raiz de 2, 2 menos raiz de 2. Aí as 3 aí na resposta que eu já tinha dado para você há poucos dias. Beleza? Então tá tudo bem claro? Eu dei bastante informação nessa questão, você viu, né? Constante é 0, pelo menos uma raiz é 0. Aí você coloca a variável em evidência, faz uma fatoração. O termo, a variável que ficou sozinha, você já sabe que ela é igual a 0, é a raiz igual a 0. Aí vai aparecer uma equação aqui dentro. Aí você resolve essa equação. Encontra as outras duas raízes. Observa que essas duas raízes, elas são raízes da equação de segundo grau e são raízes da equação de terceiro grau. Só a raiz x igual a 0 que não é dessa de segundo grau, é só da de terceiro, você viu, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Bons estudos, viu? Um abraço. Tchau, tchau.